Miriam era um nome maldito na teologia violenta, patriarcal e excludente do templo. Miriam, este nome, indicava a realidade que era nominando o nome. Esta realidade, Miriam, insistência, desobediência ativa, resistência persistente de mulheres. No Primeiro Testamento, nas dezenas de livros que compõem o Primeiro Testamento, somente uma mulher tem este nome, Miriam, a levita da tribo errante, sem possuir nada, sem possuir terra. Miriam, a narradora, a dançadora, a dançarina, junto com as mulheres do canto essencial e da dança fundamental dos nossos corpos. Canto e dança comunitária, de povo na libertação. Quando o templo e os reis excluíram o grupo de mulheres e homens errantes junto com o povo na memória da libertação do Êxodo, a tribo de Levi virou somente uma tribo de machos arrogantes no sacerdócio e na lei da pureza e impureza. E no livro de Números, no capítulo 12, Miriam é a mulher que pergunta o porquê deste tipo de sacerdócio, do sacerdócio do sumo sacerdote. Miriam, desobediente à lei dos reis e do templo, é maldita e nenhuma mulher poderá nunca mais, no Primeiro Testamento, ter o seu nome. Mas o povo não obedece à maldição do sumo sacerdote, da lei arrogante do templo que usa Moisés para falar do sumo sacerdote. O povo não obedece como Miriam e espera Miriam sarar da lepra, da maldição, para poder retomar o caminho. O povo sempre sabe para onde tem que ir. Mas no movimento de Jesus, a proposta de vida plena, no conflito contra os reis, os impérios e o templo, no movimento de Jesus, muitas mulheres se chamam Miriam, Maria. Desde a mãe de Jesus, desobediente às leis excludentes do templo, no respiro do Magnificat, e também ela de Magdala, se chamava Miriam, Madalena. Ela, na memória dos evangelhos, sempre presente aos pés da cruz de Jesus. A única Miriam de Magdala, sempre presente, Madalena. Aos pés da cruz, nos evangelhos sinóticos, porém, tem também um homem, um só homem, um homem do sacerdócio do Sinédrio, um homem, porém, que nunca concordou com aquilo que o sumo sacerdote e o Sinédrio tinham feito contra Jesus. Nunca concordou com as crucificações, nunca concordou com a tortura, porque era um homem justo e atendia, esperava o reino de Deus. Este homem é José de Arimateia. Então, irmãos e irmãs, existem, graças à vida, homens que conspiram, que têm o mesmo respiro das mulheres no segmento de Jesus e na memória do Evangelho. Este homem é também Alessandro, é um pastor muito amado
da Igreja Valdense e Metodista aqui na Itália, é irmão, pastor dos meus prados interiores, nos caminhos de leitura popular da Bíblia que percorremos juntos desde o Brasil. Então partilho as palavras dele, o monólogo dele como Maria Madalena, partilho este respiro feminino deste companheiro no pastoreio. Partilho esta palavra de Alessandro que partilhamos nesta semana, onde animamos a oração ecumênica das igrejas aqui na Itália. Com mãos de mulher. Ora, Maria tinha permanecido perto do sepulcro, fora, chorando. Enquanto chorava, então, se reclinou em direção do sepulcro e viu 2 mensageiros vestidos de branco sentados, um na cabeceira e outro no pé, onde estava o corpo de Jesus, onde tinham colocado o corpo de Jesus. Estes dizem para Maria: mulher, por que está chorando? E ela diz a eles: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dito isto, virou-se atrás e viu Jesus que estava lá, mas não sabia que era Jesus. Então Jesus disse a ela: mulher, por que está chorando? Quem está procurando? E ela, achando que era, quem sabe, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se o levaste embora, me diga onde o colocaste, eu vou resgatá-lo. E então Jesus lhe diz: Miriam. E ela se virou e disse em hebraico Rabuni, que significa mestre. Então Jesus lhe disse: não me segure, eu ainda não subi ao Pai. Então vai dizer aos meus irmãos: eu vou subir ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Do quarto evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 20, de 11 a 17. Lembro ainda a tristeza que tomava a minha alma naquela madrugada, naquele amanhecer que ainda tinha que surgir, naquela luz fraca que ainda não esquentava nem o rosto e nem o coração. Era um pouquinho antes do alvorecer e ainda a pequena luz se adivinhava leve atrás do horizonte. Nenhuma aurora, eu achava, teria se levantado dentro de mim, porque ele tinha morrido. Ele tinha sido assassinado. Como um malfeitor, como uma pessoa má, tinham crucificado, colocado o seu corpo na madeira. Ele, que nunca tinha motivado ninguém para a violência e o ódio. Ele, que por longos dias eu tinha acompanhado no caminho empoeirado da Galileia, desde os vilarejos daquela região de camponeses e pescadores. Eu tinha decidido de seguir ele, também quando nos anunciou que teria viajado e ido até Jerusalém, onde tinham a morada aqueles poderosos, e ele também o sabia, que o queriam morto. Era o dia anterior ao sábado e ainda não tinha descido o pôr do sol para colorir o dia com a sua luz de sombras. Então, foi naquele momento
que eu vi onde conduziam o seu corpo imóvel, envolvido em um pano. As minhas entranhas tinham se esvaziado em lágrimas e os olhos somente seguiam desde longe aquele corpo amado, sem que os braços pudessem abraçá-lo em uma última saudação para se despedir. Então chegaram as trevas também sobre os meus olhos. Os meus olhos e os olhos de Jesus tinham a cor da pedra que tinha feito rolar devagar, como a dor que eu sentia dentro, devagar, na frente do sepulcro. E aconteceu como se tivesse me engasgado o pranto. O dia seguinte tinha invadido o meu corpo, o silêncio e a ausência dele. Não ecoava nas ruelas de Jerusalém a sua voz, não dançava mais liberta entre terra e céu. Emudecida tinha virado a vida, emudecido o passar lento dos meus instantes vazios. Então voltei com o pensamento àquelas sorrisas que os simples e os empobrecidos conseguiam sempre fazer com que acontecesse no rosto de Jesus, a ternura que suscitava nele quantos cansavam debaixo do peso da vida, e aquele olhar que acariciava, e aqueles braços que sempre estavam abertos para todas as pessoas que se sentiam longe de Deus e rejeitados pelo tempo. Jesus queria que ninguém permanecesse acorrentado ao próprio passado. Desiderava que cada uma voltasse a crer em si mesma, a ter esperança, esperançando construir o futuro. Nada era tão grave para Jesus para poder comprometer a possibilidade de uma vida nova. Desejava isso para cada pessoa que encontrava e desejou isso também para mim. E me ensinou, no amor, a desejar compreensividade, compreender. E nos caminhos que estavam abandonados, e comecei a percorrer de novo os caminhos que tinha esquecido. Ele me ajudou a me reconduzir para mim mesma e me reconduziu para Deus. Assim, com uma sorrisa leve, que a lembrança dele fez chegar aos meus lábios. Assim, adormeci. Era ainda escuro quando abri os olhos e fui para a parte de trás da casa. Queria permanecer sozinha, observar a barra do dia, observar o dia que estava chegando e que tirava o véu escuro da noite, mordendo devagarinho. Ao claror da lua e sob uma carícia de um vento leve que anunciava a primavera, terminei de preparar os bálsamos, os óleos. Eu teria acariciado assim o corpo dele pela última vez. Nós, mulheres, dizemos adeus com as mãos para todas as pessoas que temos amado. Os homens saúdam a morte do amigo com a rapidez de um olhar. Os homens não têm a nossa força. Decidi então de ir ao encontro do amanhecer e de saudar o novo dia
perto dele. De longe, tinha como a impressão que a pedra que tinham colocado perante o sepulcro tivesse sido rolada longe. Fiquei apavorada e corri para chamar os homens que estavam comigo em Jerusalém. E voltei para o túmulo junto com eles. E deixei que eles entrassem primeiros. Eu esperava fora. Tinha temor em olhar o sepulcro dentro. Tinha medo daquilo que poderia ter visto, daquilo que o meu olhar não, quem sabe, tinha capacidade de perceber. Mas depois eu tomei coragem e comecei a olhar. E assim foi confirmando os meus temores. O corpo dele tinha desaparecido. Alguém tinha levado embora, deixando mim mesma, minha alma, toda tecida de corpo, sem a possibilidade das últimas carícias. Deixando minha alma sem a possibilidade do adeus silencioso das minhas mãos. Mas a tristeza não conseguia me enrolar completamente, porque eu vi duas figuras, um homem e uma mulher. Assim me pareciam. Uma colocada na cabeceira e outra aos pés do lugar onde estava o corpo de Jesus. Com voz doce e serena, a mulher me perguntou: "Por que estás chorando?" Foi como receber uma carícia no rosto, como se enxugasse o meu pranto. E entre o soluço eu respondi: "Levara embora ele." E uma dor emudecida me impedia de ter outras palavras a estas palavras. Escutei então alguns passos atrás de mim. Então virei o meu rosto e entre a luz e a sombra daquele alvorecer, não ainda com clareza, vi um homem que estava chegando perto de mim. Ele parou. Enquanto estava ainda ao longe, me perguntou da mesma forma: "Mulher, por que está chorando?" E me parecia que perguntasse não só a mim, mas para todas nós mulheres naqueles momentos. Me atravessou o medo que pudesse ser tido ele. Então disse: por favor, se você levou embora o corpo de Jesus, me diga onde o colocaste." Mas ele, sem responder a minha pergunta, respondeu à minha dor e me chamou. Pronunciou meu nome, árvore com as raízes nas nuvens, com as raízes no vento, Miriam, que é como dizer aquela que ninguém pode prender, a rebelde. E foi uma tempestade no coração e um novo palpito chegou ao meu coração e me impulsionou a chegar perto dele. "Mestre", eu gritei. As mulheres sussurram quando a pronunciar o próprio nome é a voz da pessoa amada. Nós, mulheres, desconfiamos das palavras. Nós confiamos nas vozes. Então corri para abraçá-lo entre os meus braços. Corri. A sua voz, com aquela mesma voz que tinha me atraído perto dele, parou. "Miriam, deixa-me ir. Não é a este meu corpo que você tem que se abraçar. Agora é tempo de ausência que nunca é inexistência. É tempo de ausência, Miriam, de outro lugar e outro tempo. É tempo fecundo, como é fecundo o
caminho que uma ferida percorre no coração da terra para que possa dar fruto. Eu volto para Deus, para aquele meu pai e mãe de vocês. Volto para o pai e a mãe, dos quais eu cumpri a vontade, para que também vocês possam ser fiéis a cumprir a vontade. Aprendam a se grudar em Deus, praticando a justiça e a misericórdia, que é volver o coração aos empobrecidos e empobrecidas. Este é o laço invisível e forte que nenhuma morte pode quebrar. Nos separamos sem nos tocar, a não ser com o nosso olhar. E aprendi assim que o amor que sabe deixar ir embora, este amor impede o possuir. Aprendi como uma voz pode continuar a dançar dentro do nosso corpo todo tecido de alma, mais quente do que qualquer abraço, livre daquele jeito de estreitar que muitas vezes usamos quando terminamos sufocando o amor. E a dança livre daquela mesma voz nas minhas palavras, que ora voltaram a percorrer os vilarejos e os campos onde um dia ele tinha me chamado para o apostolado. E cada vez que o dia entardece e o horizonte no pôr do sol tem os colores, as cores tênues do entardecer e do escurecer, aquela voz amada volta a ecoar em mim com a doçura que me leva a atravessar a noite até reencontrar, tímido, o abraço do alvorecer. E então me coloco cada vez em caminho, com a teimosia de mulher. Me coloco em caminho, na errância. Me coloco no seguimento e no servir, desde os pobres da Galileia. Eu, Miriam de Magdala, rebelde, a qual Deus pediu um dia de lhe emprestar os lábios. Amém. É ressurreição, a vida tem a última palavra e continuamos amando. Nossos pés.